vim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu, por sua imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o Convido a amada igreja que abra a palavra de Deus na primeira epístola de João, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 ao 10. Os irmãos vão perceber que a minha tradução é um pouco diferente. Eu estou usando a Almeida 21. Mas o conteúdo é o mesmo. Se todos acharam, assim diz assim a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nos encontramos, Senhor, ainda mais uma vez em oração diante de Ti, Senhor. Te pedimos, Senhor, misericórdia, porquanto não somos merecedores da Tua graça, mas o Senhor nos tem alcançado pelo Teu amor. Te pedimos, Senhor, que tudo que venha a ser dito aqui agora não seja fruto do meu coração, da minha mente, daquilo que eu penso, mas daquilo que Tu queres comunicar à Tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Alguns irmãos, acho que a maioria, deve saber ou deve lembrar do fato de que nem sempre eu fui presbiteriano, né? Eu vim de outra igreja, na verdade de outras igrejas, e que um dia, né, conversando com um amigo do trabalho, que era meu encarregado, meu chefe na época, ele me apresentou as doutrinas da graça. Eu comecei a estudar e entendi que deveria tomar outro rumo, conhecendo essas doutrinas. E, por indicação dele mesmo, que é congregacional, eu vim para a igreja presbiteriana, mais especificamente a igreja presbiteriana do Cabo. Contudo, o assunto que nós vamos tratar, ele é muito interessante porque ele trata de algum sentimento ou algum pensamento que há no meio da igreja, eu diria, no sentido geral. Tanto nas igrejas pentecostais, neopentecostais, como inclusive até no meio reformado, existe certo pensamento errôneo com respeito à questão do pecado, e não só com a questão do pecado no sentido de ter sido imputado pelo erro ou pela queda de Adão, mas no próprio pecado individual. Para os irmãos terem ideia, na minha adolescência, eu fui criado em uma denominação que eu diria até muito legalista, nesse sentido, em atribuir até um certo... Se nós conhecemos na Escritura o único pecado que leva à morte, eles ainda têm outros, para os irmãos terem ideia. Mas o que se vivia ali, ou o que se vive, é exatamente o oposto ao que se prega. Porque se prega uma santidade, em certo sentido, exacerbada, que se procura encontrar um estado pleno de santidade ainda nessa vida, mas o que se vive na prática vai em outra direção. A título de exemplo, uma vez eu e um colega, na época, estávamos conversando, e ele disse que o pai dele o ensinou ou o instruiu a que o que tivesse que fazer de sentimentos e de obras
que o conduzissem à carne e o fizesse antes que fosse batizado. Porque na mente deles, a partir do momento que você é batizado, você é transportado das trevas para a luz, e uma vez que você se batizou, você não pode cometer pecado nenhum, porque automaticamente, aliás, não pode cometer o pecado de morte, porque automaticamente você já está condenado ao inferno, né? Só que o pecado de morte que nós conhecemos, que a Escritura aponta, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e essa nós entendemos, pelo contexto claro, que diz respeito à negação contínua e obstinada à obra de Cristo na cruz. Para eles, não. Para eles, o pecado de morte envolve fornicação, adultério, entre outros pecados dessa natureza. Embora roubo, para eles não seja. Tá? Então, existe essa classificação quanto ao pecado. Por outro lado, nós temos ramos, inclusive no nosso meio reformado, né, ou pessoas individuais, que entendem que uma vez sendo eleitos, eles podem viver de qualquer maneira, porque a eleição os garante a salvação independente de como eles vivam suas vidas. Né? Então, independe, eu sou eleito por Deus e ponto, acabou. E as Escrituras não ensinam, não apontam nessa direção, isso é uma má interpretação daquilo que as doutrinas da graça ensinam, uma vez que a própria Escritura vai dizer que nós fomos eleitos para as boas obras e não por causa das boas obras. Então, a direção é exatamente contrária. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade. De qualquer forma, tanto um extremo quanto o outro, eles são prejudiciais, porque eles não apontam para aquilo que verdadeiramente a Escritura aponta. E o pior, em alguns casos, chegam a transmitir uma negação do próprio pecado. Tá? Então, alguns se justificam em que o pecado de Adão foi imputado, mas, em contraposição, não aceitam que eles mesmos cometem pecado. Isso é um perigo. Tá? O texto que nós acabamos de ler, por exemplo, de 1 João, no capítulo 1, do verso 8 ao 10, ele foi escrito em um momento histórico, um pano de fundo histórico, em que o apóstolo ele estava enfrentando, a igreja estava enfrentando, o seio da igreja estava enfrentando uma heresia que surgiu no primeiro século ainda, a qual, posteriormente, no século II, veio a ser chamada de gnosticismo. Então, o que nós temos aqui é um protognosticismo, um gnosticismo incipiente, está no início, está florescendo. Então, John MacArthur, em seu comentário sobre a carta de 1 João, ele diz o seguinte acerca dessa questão histórica. Os apóstolos Paulo, Pedro e João enfrentaram formas iniciais de um sistema de falso ensino que mais tarde se tornou conhecido por gnosticismo. Esse termo, derivado da palavra grega para conhecimento, a ideia de gnosis, de conhecer, refere-se à alegação dos gnósticos de um conhecimento elevado, uma verdade superior conhecida somente por aqueles que estavam mergulhados nas coisas profundas. Filosoficamente, a heresia se fundamentava numa distorção do platonismo. Defendia um dualismo segundo o qual a matéria é inerentemente má e o espírito era bom. Palavras de John MacArthur, pastor batista. Com base, irmãos, nessa má interpretação que os gnósticos fizeram da filosofia de Platão, porque Platão ele desenvolveu a ideia seguinte, que alguns irmãos já devem ter ouvido da alegoria da caverna, e ele dizia o seguinte, que tudo aquilo que nós vimos e que é palpável, esse na verdade não é o real, não é o ideal, porque a verdadeira coisa daquilo que nós vemos aqui está no mundo das ideias. Então ele fez uma dicotomia no sentido de que há um mundo perfeito, que é o mundo das ideias, e um mundo imperfeito, que é o mundo material.
Os gnósticos levaram isso ao extremo, porque criaram um dualismo onde impuseram uma inimizade entre a alma e o corpo, onde o corpo era inerentemente mau e a alma sofria com as ações do corpo, ou em muitos casos não tinha relação nenhuma com as ações do corpo. O outro extremo que nós vimos aqui, né, eles tinham dois extremos, que era uma vez que o corpo é mau e a alma é boa, então eu posso viver de qualquer maneira, porque aquilo que o meu corpo faz o levará à ruína, mas não afetará a minha alma. Então eles viviam de forma leviana, era uma das coisas que se pregava. O outro extremo era que, para que se alcançasse um estado de perfeição, tanto do corpo quanto da alma, uma vez que o corpo era mau, se introduzia no meio do povo, ou que se queria ensinar, um tipo de ascetismo, ou seja, conduzir o corpo a um estado de abstenção de diversas coisas, muitas vezes muito inclinado ao judaísmo, às práticas judaicas, para que, sofrendo o corpo, a alma também fosse purificada. Então, o apóstolo, ele combate esses erros, demonstrando aos crentes 3 verdades sobre a relação daqueles que se dispõem a seguir a Cristo. Essas relações do cristão com o pecado. A primeira relação que o apóstolo apresenta aqui, nós encontramos no versículo 8, quando ele diz assim: se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. E que relação é essa? Que somos pecadores por natureza, que é uma coisa que em alguns casos os gnósticos também negavam. Então, aqui nós temos que entender que o homem, enquanto ser, ele é uma unidade. Muito embora sejamos compostos, a depender da visão teológica, da interpretação, de uma visão dicotomista ou tricotomista, ou seja, nós que somos presbiterianos cremos que o homem é corpo e alma, e há alguns outros irmãos que vão crer que o indivíduo humano ele é composto de corpo, alma e espírito, mas a depender disso, nós temos que entender que o ser humano, como ser, ele é completo quando corpo e alma se fundem, embora a alma não deixe de existir quando o corpo desce à sepultura, mas o homem ele é completo quando o corpo e a alma se fundem e constituem um ser único, um ser completo, a qual nós denominamos de uma unidade psicossomática, ou seja, a união entre o corpo e a alma. Então, não existe esse dualismo entre as partes do homem que era defendida pelo protognosticismo, essa divisão em que a alma pertence a uma esfera em que não há pecado e o corpo é totalmente pecaminoso. Isso fica muito evidente à luz da teologia bíblica, por exemplo, como nós vamos investigar outros textos que falam a respeito desse assunto. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele afirma o seguinte: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nessa passagem específica de 1 Coríntios 15, 32, a parte B, o apóstolo Paulo está defendendo a doutrina da ressurreição e os argumentos dele possuem implicações escatológicas, ou seja, apontam para o fim. E é necessário, o apóstolo defende, que no fim de todas as coisas, o homem ele ressuscite, haja novamente esse encontro entre a alma e o corpo, para que o indivíduo humano seja novamente uma unidade, e é com base nessa unidade, nessa união, que o indivíduo receberá a bem-aventurança eterna ou as penas eternas. Tá? Então, é um erro acreditar que, primeiro, que não temos pecado,
né? E entender que nós somos pecadores por natureza. Nós temos que entender isso, que na queda de Adão, de fato, toda raça humana ficou sujeita ao pecado. E que não devemos dividir a termo de justificar os nossos pecados, que é a ideia aqui, dividir o corpo e a alma para pecar voluntariamente, achando que, não há relação entre o que fazemos no corpo e a nossa alma, ou 2, que podemos pecar à vontade, porque isso não vai nos trazer prejuízo nenhum. É sempre uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, toda vez até quando estou falando com alguém que não entende ou que não conhece as doutrinas da graça. Nós fomos eleitos, predestinados para as boas obras. Nós não fomos eleitos para viver em pecado. Qualquer que diga, que defende a visão calvinista, que defende as doutrinas da graça e quer viver uma vida ímpia, ele não entendeu a Escritura, ele não entendeu aquilo que as doutrinas da graça ensinam. A segunda relação que o apóstolo aponta nesse texto é que nossos pecados não anulam a fidelidade de Deus. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tá? Com isso, eu não quero dizer que nós devemos viver pecado, porque Deus é tão fiel que eu posso viver de qualquer forma. Foi o ponto que eu defendi antes, que não devemos pecar, devemos ter consciência do pecado e não devemos pecar. E quando eu digo que Deus é o justo e fiel juiz e que Ele perdoa os nossos pecados, eu não estou dizendo que nós devemos viver uma vida de pecado, obviamente, porque Deus é fiel e Ele não vai dar importância aos nossos pecados. Mas ao contrário, eu estou dizendo que quando eventualmente cairmos, Ele é fiel para nos perdoar. Tá? O apóstolo Paulo o apóstolo João vai tratar disso de forma muito ampla em seus 3 escritos aqui, 1ª, 2ª e 3ª João, com relação a esse assunto. E o raciocínio do apóstolo fica muito evidente se os irmãos andarem um pouco mais à frente, no capítulo 3, e lerem no versículo 9, onde diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar pecando no pecado, porque é nascido de Deus. Ou seja, nós não temos o pecado, não devemos ter o pecado como uma filosofia de vida. Viver uma vida de pecado porque Deus vai me perdoar, porque eu sou eleito. Isso é absurdo, do ponto de vista da Escritura, do ponto de vista da racionalidade. Deus é um Deus santo. Como é que Ele vai aceitar o pecado? Mas o que o apóstolo está dizendo é que, se cairmos, e certamente cairemos em algum pecado, Ele é fiel para, quando confessarmos, nos perdoar, embora já tenhamos o perdão dos nossos pecados já na cruz. Mas é necessário que toda vez que agirmos com infidelidade para com o nosso Senhor, que confessemos a Ele o nosso pecado. Algumas pessoas podem até perguntar: mas presbítero, que lógica há nisso? Se Deus já perdoou meus pecados, para que eu vou pedir perdão? Da mesma forma que você ora o Pai Nosso, agradecendo a Deus, pedindo a Deus. Por que nós vamos orar se Deus já conhece todas as coisas, já sabe o que nós pedimos? Porque nós temos que nos dirigir a Ele, reconhecendo quem Ele é. Reconhecendo que Ele é santo, que nós somos pecadores e que por esse motivo devemos viver uma vida santa e nos conduzir a Ele em contrição, pedindo misericórdia para que Ele nos perdoe. O raciocínio de João aqui, ele é bem simples. Se alegamos que somos filhos de Deus, que o texto do capítulo 3, versículo 9 vai dizer, gerados em Cristo e justificados pelo sacrifício, devemos então ser diligentes e viver em busca do quê? Da santidade de vida. Eu gosto de sempre citar um texto que ilustra muito bem essa questão. Os irmãos podem olhar depois, eu vou ler aqui,
que está lá em Efésios 2, capítulo 2, dos versos 8 ao 10, onde o apóstolo ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso ninguém discute. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A salvação pela graça por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Vou ver de todo jeito. No verso 10 ele acaba com esse problema. Ele diz: pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Por isso que nós temos compromisso com a lei de Deus. Por isso que no dia de domingo, a não ser que haja uma necessidade, que seja uma obra de necessidade, o trabalho, ou uma enfermidade, ou qualquer outra obra de necessidade, nosso dever é de estar aqui na casa do Senhor e não em qualquer outro lugar. Por quê? Porque devemos tributar a Ele todo louvor, toda glória e produzir todo tipo de boa obra que glorifica o nome de Deus, porque foi para isso que Ele nos elegeu. Terceira e última relação, a qual o apóstolo lhe faz entre o cristão e o pecado, o conhecimento do pecado, é que devemos reconhecer não só o fato que somos, por natureza, pecadores, mas que também somos culpados de nossos próprios pecados. Verso 10 do capítulo 1. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso, e sua palavra não está em nós. É bom lembrar que o apóstolo João, ele andou coladinho com o nosso Senhor. Andou ali, lado a lado com ele. E lembrar que Jesus disse que nós pecamos em palavras, pensamentos e ações, em obras. E quando nós, como queriam os gnósticos, aqueles incipientes ali do gnosticismo, dizemos ou propomos que não temos pecado, nós estamos afrontando a Cristo, dizendo que Ele é mentiroso. De outra forma, qual a necessidade de Cristo morrer na cruz para nos salvar? Se não temos pecado? Outra coisa que o texto deixa muito claro é que nós devemos reconhecer que a questão aqui não é só o pecado cometido por Adão, mas que nós devemos reconhecer que nós cometemos pecados. Né? E quem dos irmãos aqui já teve, por exemplo, a experiência de comparecer a uma entrevista de emprego? Muitos, né? Eu estava lembrando que, normalmente, quando você comparece para uma entrevista, alguns recrutadores, não são todos, mas eles fazem a seguinte pergunta: eu quero que você cite pelo menos aí 3 coisas que você precisa melhorar e 3 pontos positivos seus. Meus irmãos, o ponto positivo é fácil demais, porque a gente só se enxerga positivamente. Eu sou bonito. Mentira. Eu sou inteligente. Eu faço isso, eu faço aquilo. Você sempre vai apontar o melhor de você. Agora, quando você precisa enxergar aquilo que você tem que melhorar, é muito complicado. E muita gente, eu digo isso por experiência de conversas na entrevista com outras pessoas que são entrevistadas, e a maioria das pessoas que conversam comigo dizem que esse é o momento mais difícil, que é o momento em que eles têm que dizer o que eles precisam melhorar. Criticar a si mesmo. Saber o que há necessário de melhorar neles. Então, isso só um exemplo, mas é um reflexo daquilo que de fato o ser humano faz. E que normalmente algumas pessoas, se não todas, tem a mania ou o costume de atribuir aos outros a culpa que lhe é devida. Vou lhe dar um exemplo. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou o homem, aí Deus viu que o homem estava sozinho.
que é que Deus fez? Vou lhe fazer lhe dar uma ajudadora, uma auxiliadora. Deus foi, colocou um sono pesado, a primeira cirurgia, colocou um sono pesado em Adão, tirou-lhe a costela, fez Eva e entregou a Adão. Você pode comer de tudo que tem aqui, Adão, menos dessa árvore. Tá certo. Adão foi, se descuidou um pouco, foi negligente. Eva foi seduzida pelas palavras do maligno, comeu do fruto e deu ao seu marido. Ambos caíram. Deus chega, pergunta: Adão, onde é que você está? Ah, Senhor, me escondi porque estou nu. Mas Adão, quem foi que te disse que tu estavas nu? Porventura comeste do fruto que te disse que não comeste? Adão fez o quê? A mulher que tu me deste, ela comeu do fruto e me deu. Deus vai em direção à mulher. O que ela faz? A serpente foi quem me convenceu, quem me deu do fruto. A culpa nunca é nossa, sempre é do outro. Isso quer dizer que nós devemos reconhecer o pecado do nosso pai Adão, devemos ter ciência de que Deus é perdoador dos nossos pecados, mas devemos ter consciência de que necessariamente precisamos estar convencidos de que pecamos. Você nunca vai pedir perdão a ninguém se você não tiver ciência de que você está errado. Se você não analisar a si mesmo e dizer assim, não, estou errado, preciso pedir perdão. Então, esse pensamento introduzido no meio da igreja, por meio dos ensinamentos gnósticos, é completamente equivocado. E é o que muitas vezes tem ocorrido hoje. Eu não estou apontando a nossa igreja, a igreja presbiteriana, mas a igreja no geral. Tá? Então, há muitas vezes muita contrição e pouca consciência de pecado e de necessidade de perdão em nosso meio. Quantas vezes não nos achamos fazendo a mesma coisa que Adão e Eva fizeram no Éden e tantos outros fizeram durante a história da igreja, durante a história humana? Então, muito embora saibamos que Deus governa todas as coisas e que nada foge à sua supervisão soberana, devemos lembrar que as Escrituras também atribuem a cada indivíduo responsabilidades individuais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós somos culpados pelos pecados que temos cometido e que devemos reconhecer que assim procedemos. Se não tivermos a capacidade de reconhecer nossos pecados, jamais teremos consciência de que precisamos rogar o perdão de Deus. Então, isso cabe a mim, cabe aos irmãos. Deus é soberano, mas Ele nos deu responsabilidade. Como isso se processa, eu não entendo. Aquele que diz que entende a relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana é um mentiroso. Ninguém entende. Mas Deus é totalmente soberano, nós somos totalmente responsáveis por aquilo que fazemos. E é necessário que nós nos dirijamos a Deus em arrependimento, confiando que Ele é esse justo e fiel juiz, para que venha nos perdoar e que tenhamos paz com Deus e um bom testemunho de quem Deus é por meio da nossa vida. Findando essa exposição, irmãos, eu gostaria de trazer também 3 aplicações para a igreja. A primeira aplicação é que devemos, obviamente, reconhecer que não somos perfeitos e que somos propensos ao pecado. Nós possuímos uma natureza pecaminosa. A irmã Bárbara, ela vai lembrar, certa vez, o diácono Caleb também, certa vez na escola bíblica, ensinando aos jovens, eu dei um exemplo dessa relação
o que acontece com o indivíduo uma vez que ele é recebido pela graça, ele recebe a graça, e ele sai do lamaçal do pecado e entra na comunidade da fé, um salvo em Cristo Jesus, no tempo, né? Então, eu vou desenhar aqui no ar, os irmãos vão entender, um círculo negro escuro e do lado um círculo branco. No meio, um círculo cinzento. Esse do meio é o crente. Esse negro é o homem no pecado e esse branco é depois da ressurreição e da glorificação. Então nós estamos aqui ainda cinzentos. Mesmo sendo santificados, buscando a santificação, ainda cometemos pecados, ainda falhamos. Nós não somos escravos do pecado, mas ainda estamos na presença do pecado. O diabo não tem poder sobre nós, mas nós ainda temos a nossa natureza que milita contra o Espírito, contra as obras dignas do Espírito. A segunda aplicação é que devemos recorrer a Deus e lhe suplicar por perdão. Isso fica muito evidente. O único que pode nos perdoar é Ele. O único que pode nos perdoar. Eu lembrei de essa semana, por esses dias, eu estive conversando com um rapaz no trabalho, um jovem, ele tem 21 anos, novo. E ele começou a puxar alguns assuntos com respeito à religião. Ele segue determinada religião e ele disse que não acredita que Jesus morreu por todos. Só que o sentido que ele falou, ele não está falando da nossa doutrina da expiação limitada, em que Cristo deu sua vida pelos eleitos. Mas ele entende que Cristo morreu como um exemplo, dando um exemplo moral, um exemplo de cidadão. Aí a pergunta que eu fiz a ele: imagine que você é eterno e eu habito a existência, a temporalidade. Se eu cometo uma ofensa a você, como eu posso lhe pagar? A existência, a eternidade. De forma nenhuma, aquilo que é contido na existência pode pagar a eternidade, porque a ofensa ela é infinita. Não há pagamento para uma ofensa cometida a um Deus eterno. E esse pagamento Deus já providenciou por meio de Cristo na cruz, onde Ele próprio, o próprio Deus, entrou na história, invadiu a existência e, sendo Ele verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, pagou a dívida a si mesmo. Mas ainda assim, nós vivemos na existência e precisamos reconhecer o nosso pecado e suplicar a Ele perdão por tudo aquilo que temos feito e que não condiz com a sua soberana vontade e com a sua santidade. Terceira aplicação, irmãos, é que nós não devemos usar nossa natureza caída como desculpa para viver uma vida de pecado, que aí é o outro extremo. Eu sou pecador, chuto o balde e vamos embora. É isso? Não, nós somos pecadores e isso deve nos trazer a consciência de que precisamos buscar a santidade porque Deus é santo. Só podemos nos aproximar de Deus por meio da santidade. É isso que Ele exige de nós, como servos seus e como reflexo de quem Ele é e o que nós somos nele. Eu sempre uso a figura do seguinte: Cristo, Ele nos representa. Quando Deus olha para nós, pecadores miseráveis, Ele enxerga a beleza de Cristo. E como somos semente dele, Ele vai falar isso no verso 9 do capítulo 3, então nós devemos produzir obras dignas daqueles que são filhos, segundo a semelhança do Pai. Foi essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer à igreja nessa manhã. Rogo a Deus que aplique a sua palavra em nosso coração e que não sejamos somente ouvintes,
mas praticantes da palavra do Senhor. Tá? Que Deus os abençoe. Amém.